Olá, gostaria de falar contigo primeiro acerca da criação, portanto, de toda a criação de Deus. Há um Deus nos céus, ok? Um Deus real, um Deus vivo, ok? Um Deus que vive. E este Deus, ele é onipotente, isto é, tem todo o poder. Ele é onipresente, isto é, está em todos os lados ao mesmo tempo. Ele é um Deus onisciente, portanto, é um Deus que conhece e sabe de todas as coisas. Portanto, para o nosso Deus, não há nada impossível, ok? E Deus criou, ok? Deus criou os céus, criou a terra, criou o homem, ok? Vamos lá ler em Gênesis, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, diz, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, subentende-se que tudo aquilo que há nos céus, tudo aquilo que é natural, que é natureza, ok? Os cometas, os planetas, as estrelas, os céus e tudo aquilo que nele há, e todo o universo foi criado por Deus. E na terra, portanto, tudo aquilo que é na terra, a natureza, as florestas, os seres vivos, inclusive o homem, é criação de Deus. Só que há uma diferença entre criação, ser vivo, e criação, humanidade. Por quê? Porque a humanidade foi criada única e especificamente para o seu louvor. Quando Deus pensou na natureza, Ele pensou: eu vou criar para o meu louvor. Olha, eu vou criar esta árvore para que ela me louve com seus frutos, com a sua sombra. Eu vou criar o vento para que ele me louve com o seu rugir, com o seu passar. Eu vou criar o sol para que ele me louve com o seu calor. Eu vou criar o mar para que ele me louve com o som das suas ondas, com o mover das suas ondas. Está a compreender? Ele criou tudo para o seu louvor. E o homem também foi criado para o seu louvor, para o adorar. A diferença é que a natureza, ela adora ao Senhor, louva ao Senhor instintivamente, portanto, por instinto. Ela faz não por obrigação, mas por instinto. Ela só sabe fazer aquilo. O seu instinto o leva àquilo, ok? A louvar ao Senhor. E já o homem, o ser humano, não. O ser humano foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, no versículo 26, fala isso. Diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre todos os seres vivos da terra. Portanto, e lá diz, portanto, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos parecidos com Deus. Logo, nós não fomos criados com instinto, por instinto. Não, nós temos mente, nós temos alma, nós temos espírito, nós temos os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Nós decidimos o que fazer, nós decidimos o que pensar, nós decidimos quem amar, nós decidimos com quem vamos estar, nós decidimos aonde vamos estar. Nós decidimos, ok? Nós não vivemos por instinto, ok? Portanto, Deus, quando nos criou, Ele nos criou justamente para isso, para nós o amarmos, para nós o louvarmos, para nós o queremos, sim. Mas não porque fazemos as coisas de forma instintiva, não, porque queremos o amar, queremos o ter, ok? Infelizmente, aconteceu de que as pessoas, por terem este livre-arbítrio, deixaram de louvar ao Senhor, ok? O próprio Deus fala isso em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. Portanto, ele nos dá a opção da vida e da morte. A bênção e a maldição. Portanto, ele nos dá a escolha, ou a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas ele nos dá o conselho, tá vendo? Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, ok? Aí tu me perguntas: pá, mas isso era... Por que existe o mal? Por que existe o inferno? Por que existe o céu? Podia existir só o bem. Todos nós podíamos ser salvos. Todos nós podíamos estar no bom caminho sempre. É verdade, era muito bom. Por que então existe o mal? Por que o mal passou a existir e passou a nos levar para a perdição? Portanto, aqueles que não escolhem a Jesus. É simples. Porque o céu é similar à terra.
Na terra nós temos os reis, certo? Nós temos os presidentes, nós temos os líderes, ok? Nós temos as hierarquias dentro da nossa casa, por exemplo. A nossa hierarquia quem é? Nosso pai, a nossa mãe. No trabalho, quem é a nossa hierarquia? É o nosso chefe, ok? Portanto, e no céu é igual. No céu há uma hierarquia. Deus é a hierarquia maior, que é o Criador de todas as coisas, é o Deus que sempre foi, é e sempre será, é o Deus onipresente, onipotente, onisciente. E depois há os anjos, e dentro da classe de anjos também há hierarquia, ok? E o que é chamado hoje de diabo, o que chamam hoje de diabo, Satanás, antigamente era um anjo. É verdade, era um anjo, estava nos céus com Deus, adorava a Deus, ok? Só que assim como nós temos livre-arbítrio, os anjos, todos eles também têm livre-arbítrio, ok? E Satanás, como era um anjo, era um querubim, era um anjo que tinha uma hierarquia muito grande no céu, ele liderava os louvores a Deus, ele liderava a adoração a Deus lá nos céus, ok? E ele decidiu querer ser maior do que Deus, decidiu querer ser melhor do que Deus, decidiu querer receber também adoração, ok? Portanto, ele se rebelou, a verdade é essa, ele se rebelou contra Deus. Ele foi o primeiro ser com livre-arbítrio, portanto, né? Porque só quem tem livre-arbítrio é que pode pecar. Portanto, foi o primeiro ser a pecar. Foi o primeiro ser a pecar, ok? Logo, quem peca não pode ter o reino dos céus. Não pode estar no reino de Deus, do reino dos céus. Então ele foi expulso dos céus, ok? E como ele já tinha convencido terça parte dos anjos dos céus, essa terça parte dos anjos dos céus também foram expulsos dos céus com ele. Foi aí que Deus criou o inferno. O inferno também foi Deus que criou, mas criou para Satanás e os seus demônios. Tá? Olha só o que diz lá em Ezequiel 28, no versículo 12. Diz assim, filho do homem, portanto ele está falando do diabo, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio da sabedoria e perfeito em formosura. Está falando de Lúcifer. No céu ele chamava Lúcifer. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Olha como ele era. Ele era coberto de pedras preciosas. Ele tinha sardônia, topázio, diamantes, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Portanto, ele era, as suas asas, quando ele batia as suas asas, saíam sons de instrumentos musicais. Ele era o rei, o líder do louvor no céu. No dia em que foste criado, foram preparados. Portanto, tudo foi preparado, esses pífaros, esses instrumentos musicais, tambores, foram criados junto com ele. Quando ele foi criado por Deus, foram criados também o louvor a Deus. Ele era o líder do louvor a Deus no céu, líder da adoração. No 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Olha como ele tinha poder lá no céu. Perfeito eras nos teus caminhos. Tá vendo? Ele era obediente, ele era perfeito. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Portanto, ele quis ser maior do que Deus e acharam pecado nele. Olha 16. Na multiplicação do teu comércio, portanto, naquilo que ele começou, aquelas ideias que ele começou a vender para os anjos, né? Olha, vamos ser maior do que Deus, me adorem porque eu sou maior do que Deus. Aí diz, no meio deste comércio, né? Encheu o teu interior de violência, portanto, a ganância dele foi cada vez maior. E pecaste, portanto, ele pecou. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer. Portanto, ele foi expulsado. Ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Portanto, ele foi expulso por causa da iniquidade. Ok? Aí, a partir daí, passou a haver dois caminhos. Antigamente só havia um caminho, que era o caminho de Deus.
Mas por causa da iniquidade passaram a haver dois caminhos. Por quê? Quem foi que criou o pecado? Foi Lúcifer. Lúcifer foi enviado para onde? Para o inferno. Ok? E Lúcifer, com certeza, não ficou satisfeito por ter sido enviado para o inferno. Ok? Porque ele já está condenado. Ele já sabe que um dia ele vai perecer naquele próprio inferno. Ele já perece, mas um dia será totalmente destruído. Ele já sabe, ele já tem a condenação. E ele não pode fazer nada contra Deus. Então ele vai fazer o quê? Vai tentar destruir quem? A criação de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. Quem é? Somos nós, seres humanos. Ok? Só que o diabo não pode tocar em quem faz a vontade de Deus. A não ser que Deus permita. Mas Deus não permite que o diabo toque nos filhos de Deus. Ao menos que os filhos de Deus se distanciem de Deus a partir do quê? Do pecado. Porque a partir do momento que nós pecamos, nós nos assimilamos a Lúcifer, ao diabo. E damos legalidade para que Deus, assim como se distanciou do diabo, também se distancie de nós. E o diabo, através do pecado, toma posse das nossas vidas e faz o que ele quiser de nós. Nos engana, nos leva para fora dos caminhos de Deus, para longe dos caminhos de Deus. Entende? Por isso é que no final das nossas vidas, a nossa alma, em vez de ir para os céus, vão para o inferno. Porque se nós estamos com o diabo, estamos ao lado dele, mesmo de forma muitas vezes involuntária, mesmo de forma inconsciente, porque só existem dois caminhos, né? O bem e o mal. Então, se nós não estamos com o bem, estamos com o mal. Entende? Pronto. Outra vez. Portanto, o telemóvel aqui. Portanto, é preciso escolher o bom caminho, ok? A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, que existem dois caminhos, ok? Um largo e um estreito. Só que as pessoas se enveredam muito mais pelo caminho largo do que pelo caminho estreito. Porque o caminho é estreito e difícil de se encontrar. Mas o caminho largo é por onde as pessoas costumam ir, porque é o caminho mais fácil. É o caminho mais apetecível, o caminho que nos leva aos prazeres carnais. Mas nós temos que deixar o caminho largo e ir pelo caminho estreito. Ok? Como então nos livrar do pecado? Por que o pecado nos deixa longe de Deus? Vamos lá ver em Romanos 3,23 o que diz. Diz, todos pecaram, logo destituídos estão do reino de Deus. Portanto, nós já nascemos, esta é a verdade, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Porque o homem ele foi estragado pelo pecado. O homem não foi feito para pecar. O homem não foi feito para isso. E a partir do momento que começou a pecar, o homem foi estragado. Já nasce com a natureza pecaminosa, já nasce destituídos do reino de Deus. E tudo que é destituído, vamos jogar um pouco pelo português. O que é destituído tem que ser o quê? Restituído. E se algo foi destituído, é porque antes tinha e deixou de ter. Certo? Portanto, se nós fomos destituídos, é porque nós tínhamos a salvação. Só que nós deixamos de a ter. Por causa do pecado. Já nascemos sem a salvação de Deus. Ok? Então precisamos ser o quê? Restituídos. Ok? Precisamos buscar de novo a salvação. Precisamos buscar o reino de Deus. E é através de Jesus Cristo. Ok? Em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Essa morte que fala aí não é a morte natural, porque todos nós morremos, claro. Essa morte que fala aí é o inferno, é o que costumam chamar de segunda morte, ok? O salário do pecado é a morte, portanto, a segunda morte, o inferno. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Por quem? Por Jesus Cristo. Tá? O que é isso da segunda morte? É um pouco complicado,
de entender, mas ao mesmo tempo é até simples. Se nós formos lá em Apocalipse, no capítulo 20, nós vamos entender isso fácil. Apocalipse 20, no versículos 14 e 15 diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Portanto, quando nós morremos sem Cristo, nós, para além da morte natural, nós passamos por uma segunda morte, que nós somos lançados para o inferno. Ok? E esse inferno é a segunda morte. E no 15 diz: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, portanto, todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem o seu nome escrito no livro da vida, da salvação. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo do inferno. Ok? Portanto, é necessário que tenhamos a convicção de que nós escolhemos Cristo. Temos a convicção de que nós escolhemos seguir o caminho estreito e não o caminho largo, ok? Porque o caminho estreito nos leva à vida, mas o caminho largo nos leva à perdição. Olha só o que está escrito em João, no capítulo 11. Isto aqui é uma revelação muito grande. Isto aqui é algo precioso. João 11, no versículos 25 e 26, diz assim: Disse-lhe Jesus, olha só: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que ele quis dizer com isso? Quando nós cremos em Deus, mesmo depois da morte, nós teremos vida, porque nós morreremos mesmo, naturalmente, mas nós teremos vida com Deus, nós viveremos a eternidade com Cristo. E olha o que diz lá no 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? O que significa? Esse nunca morrerá. Ninguém é imortal, todos vamos morrer. Só que depois da morte, nós teremos vida. Nós nunca morreremos, nunca teremos a segunda morte, que é a eternidade sem Cristo, a eternidade no inferno, num lugar de sofrimento, num lugar de dor, eterno. Ok? Então nós temos que crer que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos e morreu para nos salvar. Ok? Lá está o que diz em Romanos 10, versículo 9, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor e no teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ok? Agora, há pessoal que diz que Deus é mau. Teu Deus é mau, porque ele vê guerras no mundo, ele vê crianças morrendo de fome e não faz nada. E ainda por cima, se nós não o seguirmos, ele nos lança no inferno. Mentira do diabo. Ok? Deus não lança ninguém no inferno. Para já, as guerras foram os homens que criaram. Porque as guerras são homens contra homens. A fome... Por que existe fome? Porque existem aí magnatas e ricos, ok? Pessoal cheio do arame, que se eles dividissem o dinheiro deles, 4 ou 5 desses magnatas dividissem o dinheiro dele com esses países que passam fome, que tem as pessoas passando fome, a fome acabava. Então, o homem, por ser egoísta, por não amar o próximo, porque a palavra diz: amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amai ao próximo como a si mesmo. O Deus, Jesus, ele nos ensina a amar o próximo, a sermos caridosos. Portanto, a fome, as guerras, tudo mal que existe no mundo, é porque as pessoas não seguem a Deus. É porque as pessoas ignoraram a Deus, ignoraram a Cristo. Ok? E por isso é que existe todo esse mal. E Deus não manda ninguém para o inferno. Olha aqui o que diz João 3, do versículo 18 e 19. Olha só. Olha aqui essa revelação. Olha aí. Quem crê nele não é condenado,
mas quem não crê já está condenado. Percebeste a diferença? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está. Portanto, a pessoa já está condenada de nascença. Jesus veio não foi para enviar para o inferno, mas foi para tirar as pessoas do inferno. Portanto, para não deixar com que as pessoas acabem no inferno. Porque as pessoas já nascem condenadas pelo pecado. Ok? Olha lá, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, portanto, estás a ver? Ó, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, amaram mais as coisas do mundo, do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Portanto, o homem só vai para o inferno porque ele quer. Porque ele decide escolher as coisas que não são de Deus. Decide não crer que Jesus Cristo é o Senhor. Decide não andar nos seus caminhos. Ok? Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, ok? Deus amou o mundo, mesmo com todas as suas iniquidades, com todo o seu pecado, com toda a sua... Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, portanto, todos nós podemos crer, só não queremos se não quisermos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Jesus, ande nos seus caminhos, é uma escolha pessoal. Faça isso agora. Feche os teus olhos. E numa oração a Deus, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu ressuscitaste dos mortos. Eu creio que Tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não preciso de mais nada nem de ninguém. Entra no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. É isso que nós temos que dizer ao Senhor, de todo o coração. Diga: eu te amo. Eu amo-te, Senhor, porque Tu morreste por mim. Eu já estava morto, eu já estava condenado à morte, eu já estava condenado ao inferno. Mas Tu me amaste de tal maneira que enviaste Teu único Filho para que eu pudesse crer e não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Entendes? Como não amar um Deus que nos amou tanto, que nos ama tanto e que nos quer tanto? Como não seguir a vontade de um Deus que só nos quer o bem, que só nos quer levar para um caminho da verdade? Ok? Em Lucas 9:23 diz: quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ok? E mais à frente diz: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E é isso que é andar nos caminhos do Senhor. É não buscar as nossas próprias vontades, é não procurar os nossos próprios prazeres, ok? É não buscar a nossa própria vida, mas é perder a nossa vida, isso é, buscar a vida de Deus, buscar a vontade de Deus e não a minha vontade. Buscar andar nos caminhos de Deus e não no meu próprio caminho, porque o meu próprio caminho vai me levar à perdição. A minha própria vontade vai me levar à perdição, mas é buscar a vontade de Deus. Em Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para que nós não nos desviemos dos caminhos do Senhor, devemos buscar conhecê-lo. Busca conhecer o Senhor. Ok? Busca conhecê-lo. Todos os dias. Através da Bíblia Sagrada. Reúna-se com pessoas que pensam o mesmo que tu. Ok? Eu costumo fazer isso. Eu me reúno com pessoas que têm os mesmos pensamentos que eu, o mesmo propósito que eu, de conhecer o Senhor, de andar no caminho certo, no caminho da salvação. Ok? Nós discutimos, no bom sentido, falamos sobre a palavra, buscamos os caminhos certos de Deus, como devemos fazer as coisas, como devemos agir. Isso é importante. Ok? E o mais importante de tudo é ter esta convicção. Senhor, dizer para Deus: Senhor, eu me arrependo. Eu tenho a convicção de que eu sou pecador, mas eu me arrependo dos meus pecados. E é isso que nos traz a salvação. Eu me arrependo dos meus pecados. Ok? E a palavra de Deus diz
Quem não pode perdoar o seu irmão, Deus também não pode perdoar. Ok? Portanto, é importante também nós perdoarmos todas as ofensas que nos fizeram. Perdoarmos a todas as pessoas que nos fizeram mal. Para que tenhamos o perdão de Deus. Isso é muito importante. Ok? Porque Deus, ele escreveu lá na Bíblia, Jesus escreveu na Bíblia, que nós devemos orar assim. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoei as ofensas das pessoas que me ofenderam. Ok? É importante. E dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e passar a andar nos seus caminhos. Tá? Deus te abençoe e bem-vindo, bem-vinda à família de Jesus. Bem-vinda à família de Deus. Segue esses caminhos, segue este caminho porque é o único caminho que vale a pena. Ok?